E a energia solar passou a termoelétrica e se tornou a terceira maior fonte brasileira. Sobre esse assunto a gente conversa agora com a vice-presidente da Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, a Bárbara Rubim. Bárbara, boa tarde, bem-vinda por aqui. Explica para a gente como se deu essa ascensão, da energia solar a ultrapassar meios mais tradicionais, digamos assim, e já ocupar essa terceira colocação. Boa tarde, Isabel. Obrigada pela oportunidade. Acho que esse é um dado e um momento histórico para a nossa sociedade, porque a energia solar, de fato, se torna a terceira maior fonte produzindo eletricidade para o nosso país. Num ano em que a conta de luz tem pesado tanto no bolso do brasileiro e a gente tem visto tantas iniciativas tentando, de fato, reduzir esse custo, saber que a fonte que gera energia 10 vezes mais barata do que as caras térmicas, que também são poluentes, que o governo ativa nos momentos de crise, atingiu o terceiro lugar no ranking da nossa matriz é, de fato, muito importante. E grande parte dessa posição se dá, evidentemente, por causa de um esforço da própria sociedade. Quando a gente olha para tudo que a gente tem de energia solar hoje no país, nós temos grandes usinas que correspondem mais ou menos a 30% do volume total, mas a maior parte desses sistemas de energia solar está espalhado nos telhados das residências, dos comércios, da indústria e das fazendas que nós temos no nosso país, correspondem a 70% do total. Esse esforço do consumidor em gerar sua própria energia e ajudar o país com uma matriz mais limpa representou também a vinda de mais de 86 bilhões de reais em investimentos para o Brasil e a geração de mais de 470 mil empregos desde 2012. Então, a energia solar e o cidadão brasileiro que decide produzir a sua própria energia, ajudando a movimentar a economia brasileira num momento tão crítico quanto o que a gente está vivendo. Qual é a capacidade de geração de energia que a gente tem hoje da energia solar e se despertando mais, até mesmo vontade política em relação a essa forma de energia em específico, como ela pode se expandir para, quem sabe, ultrapassar a tão tradicional que vem dos recursos hídricos, eólica e por aí vai? Perfeito. Para a gente ter uma ideia do que significa essa potência, hoje a gente tem 16 gigas de capacidade instalada de energia solar. Se a gente fosse traduzir isso para unidades consumidoras, como um estúdio, como uma casa, como uma padaria, por exemplo, estamos falando de 1.300.000 unidades consumidoras que já são abastecidas por meio de uma energia que vem do sol. Pode parecer muito, um volume alto, mas esse número representa apenas 1,4% de todas as unidades consumidoras que a gente tem no Brasil, que somam mais de 88 milhões. Então, a gente percebe que, apesar da fonte já estar no terceiro lugar na nossa matriz, ainda tem um caminho longo para ela percorrer e ela tem, sim, todo o potencial de se tornar a principal fonte de eletricidade do Brasil. Inclusive, existem estudos que mostram que lá em 2050, a fonte solar fotovoltaica vai, sim, ultrapassar até mesmo as hidrelétricas na geração de energia no nosso país. Bárbara, ajuda a gente a entender aonde está chegando essa energia solar que é produzida hoje no Brasil. Ela já está chegando nas casas de brasileiros, ela já atende cidades inteiras, como é que isso funciona? Hoje, a maior parte da energia solar está acontecendo de maneira distribuída. Então, ela não acontece, uma pequena parte, 30%, está assim em grandes usinas, e aí a gente tem essas grandes usinas instaladas, por exemplo, em Minas Gerais, na Bahia, no Piauí, que são os estados que têm mais esse tipo de geração solar, mas a maior parte está realmente no telhado, nas fachadas de prédios públicos. E isso acontece porque desde 2012 o consumidor brasileiro tem a opção, a possibilidade de gerar sua própria energia e receber um desconto equivalente na sua conta de luz. E é muito emblemático que nesse ano de 2022 a energia solar tenha chegado ao terceiro lugar no ranking da nossa matriz, porque foi também nesse ano que a possibilidade desse consumidor se tornou um direito. Então, no começo do ano, a gente viu esse incentivo para o consumidor produzir a própria energia se tornando uma lei e passando a ser realmente um direito. Então, essa energia que é gerada, ela já abastece diretamente o consumidor, seja residencial, o consumidor rural, que é um segmento que tem investido muito nessa geração, mas, sobretudo, o consumidor
comercial aí que representa quase 30% quando a gente olha para o perfil de quem está escolhendo gerar a sua própria energia como uma forma de economizar, mas também de se blindar dessas altas tarifárias que a gente vê desde 2015. Se a gente for olhar para esse consumidor que individualmente está tendo esse trabalho de colocar as placas de energia solar, por exemplo, nos telhados de suas casas, qual é o investimento médio que tem que ser feito para isso? Em quanto tempo ele consegue ter esse retorno? O investimento vai, de fato, variar muito de acordo com o perfil de consumo e com a possibilidade de cada consumidor. E esse também é uma das características que tem feito com que a energia solar cresça tanto no nosso país. Porque a gente fala que ela é uma fonte que se adapta muito bem à possibilidade do consumidor. Então, se ele tem um telhado pequeno, ele vai instalar um sistema menor, ou se ele não tem necessariamente todo o recurso disponível imediatamente, ele pode instalar um sistema menor e depois ir expandindo isso. Quando a gente olha para uma média nacional, o que a gente vê? Que um consumidor que decide gerar sua própria energia, seja ele comercial, seja ele residencial, tem o tempo de retorno desse investimento em mais ou menos 5 anos. Então, em 5 anos, o investimento que ele fez vai se pagar somente com a economia que ele vai ter com esse sistema, mas esse sistema que ele instala no telhado dele, por exemplo, ou então numa fazenda que ele tenha livre, vai continuar gerando energia para ele, quase que de graça, digamos assim, por mais 20 anos. Eu ia te perguntar, inclusive, sobre o impacto disso na nossa conta de luz. Estamos pagando tarifas tão altíssimas, você mesmo trouxe, né, a curiosidade da energia solar atingir esse ponto do ranking em um momento que ainda é muito sensível para o setor de energia. A gente fala tanto de combustível, energia, de todas as iniciativas do Legislativo em relação a essas pautas em específico, mas estamos pagando muito caro ainda por essas tarifas. Qual é esse retorno a longo prazo também em relação às nossas faturas de energia? E queria saber de você se a gente tem iniciativas da gestão pública também em relação a isso, porque penso que isso é muito importante para se incentivar isso, já que a gente está falando de uma energia que tem um potencial sustentável infinitamente maior do que de outras formas. Com certeza. E aí a boa notícia que eu tenho para compartilhar com você, Isabel, é que a energia solar, ela ajuda a reduzir a conta não só de quem optou por gerar sua própria energia e instalar um sistema no seu telhado, mas da sociedade como um todo. Um estudo que foi feito pela AB Solar mostra que nos próximos 10 anos, então na próxima década, o crescimento do uso da geração própria vai ajudar a reduzir a conta de luz de todos os brasileiros em mais de 5%. E a gente já tem um outro número que é muito concreto, que a gente olha para o passado com ele. A gente acabou de passar por uma crise hídrica que marcou pesadamente o orçamento familiar e também das empresas por causa da bandeira da escassez hídrica, né? Todo mundo lembra o salto que a conta deu no último ano para a gente conseguir pagar esse rombo que a crise deixou. O custo da crise hídrica no nosso país foi de mais ou menos 29 bilhões de reais. Se a gente não tivesse o que a gente já tem hoje de energia solar, esse custo teria sido superior a 42 bilhões de reais. Então, tanto hoje para o presente quanto no futuro, a energia solar de fato tem muito a contribuir com a nossa sociedade. E essa contribuição, diferente também do que a gente vê em outras fontes ou em usinas de grande porte, ela acontece de maneira capilarizada. E num país que é tão extenso quanto o Brasil, que tem áreas que têm grande desigualdade social, diferença de desenvolvimento econômico entre regiões e outras, investir em tecnologias que levam esse desenvolvimento e essa geração de emprego para o interior, por exemplo, para o sertão, é ainda mais valioso. A gente tem visto na administração pública algumas prefeituras e alguns estados que têm, de fato, se interessado mais e chamado licitações para conseguir também gerar a própria energia e reduzir os seus custos. Mas, sem dúvida alguma, essas iniciativas poderiam ser ainda maiores se a gente tivesse políticas públicas que são mais orientadas a uma redução geral dos gastos públicos com energia elétrica no nosso país. Para a gente fechar, eu ia seguir justamente nesse gancho, Bárbara. Por que com todos esses benefícios que a gente está trazendo, com investimentos que, se a gente for olhar ali a nível doméstico, ele se paga em 5 anos, por que a gente não tem uma participação ainda maior? Por que a gente tem tanta dificuldade no Brasil de apostar, e aí por isso que eu te fiz a pergunta sobre o interesse
público, um interesse político em relação a isso, de apostar em alternativas que podem representar menos custos a longo prazo e que são sustentáveis. Onde que está o gargalo? Qual é o calo ali que aperta nesse caso, hein? Acho que, assim como para grande parte das questões que a gente tem no nosso país, em geral, o calo aperta um pouco quando o assunto é vontade política ou quando a gente precisa de mais vontade política para fazer algum assunto caminhar. A gente teve avanços significativos quando a gente olha para as políticas públicas para energia solar, sobretudo nesse ano com a vinda do Marco Legal, mas a gente ainda poderia ter programas muito mais representativos e significativos. A gente também precisa levar em consideração, Isabel, que o setor elétrico é um setor muito tradicional, né? É um setor que tem essa característica de infraestrutura. Então, toda essa transformação, que é não só tecnológica, por ser uma tecnologia diferente, mas também ela é uma transformação comportamental, acaba demandando um pouco mais de tempo dos tomadores de decisão para ser internalizada e eu diria até para ser aceita. Pouco a pouco a gente tem visto isso acontecer, mas é importante a gente lembrar também que a gente está passando, né? Esse é um ano de eleição e é extremamente importante que todo mundo que a gente tem, que os cidadãos e que os próprios candidatos olhem para o tema da sustentabilidade da energia solar nos seus planos de governo. Acho que isso já vai ser uma medida essencial para a gente trazer mais luz à importância de incentivar não só a energia solar, mas as fontes renováveis e sustentáveis de maneira geral no nosso país. Bárbara, muito obrigada aqui pela sua análise e suas contribuições. Até uma próxima. Boa tarde. Boa tarde, obrigada a vocês.